Começamos a emissão com a presença da advogada Flor Bela Pires, sócia da Luís Gomes e Associados. Há pouco ia-nos dar um caso concreto dessa discrepância de que falava exatamente. Ia dar o exemplo dos prospectos de oferta pública. É um documento que é muito trabalhado por advogados e também por intermediários financeiros. Para quem não saiba, vamos supor, temos uma sociedade anónima que pretende fazer um aumento de capital dirigido ao público ou uma emissão de obrigações e tem que, uma vez que se vai dirigir ao público, portanto vai querer captar investimento do público, tem de elaborar um prospecto de oferta pública. Há uma secção do prospecto que é a secção dos fatores de risco. Em que existe o dever de indicar quais são os riscos associados à aceitação daquela oferta, os riscos associados ao mercado de capitais. No fundo, o que é que pode levar esta operação a cair? Não é bem a operação a cair, mas o que é que pode fazer com que o dinheiro que é investido não tenha o retorno esperado. Desejado, claro. Pronto. Ora bem, às tantas, temos uma secção sobre os riscos que vai crescendo ao longo do tempo, ela é cada vez mais ampla. Cada vez mais há uma preocupação de referir que as projeções não são garantia de resultados futuros, que podem acontecer eventos imprevistos, que o investimento está dependente da não alteração de determinadas condições, da não existência de guerras, etc, etc. Enfim, e às tantas, deixa de aquilo que tem por objetivo ou que foi pensado para alertar os destinatários de uma oferta de eventuais riscos associados à sua aceitação da oferta, transforma-se num exercício de previsão de tudo o que pode correr mal, mas essencialmente através do qual se desresponsabiliza a entidade emitente, ou seja, as coisas já não são feitas pelos motivos certos, que é o motivo de informar os investidores, alertar que há coisas que não são garantidas, que os resultados não são garantidos, que o investimento na área do mercado de capitais tem riscos, mas passa a ser um processo de desresponsabilização da entidade emitente. Acha que se elencam riscos a mais? Que acaba por Eu acho que eventualmente talvez pudéssemos ter um documento padrão e escusávamos de ter cada entidade a fazer o seu elenco de riscos, por hipótese, e então os prospectos seriam documentos mais curtos, porque depois, em termos práticos, o que acontece é que chegamos a ter prospectos de 500 páginas. Eu não acredito que os investidores leiam a informação que está nos prospectos, por mais que se diga que o investidor deve ler com atenção toda a informação que ali está. Evidentemente que as pessoas investem por razões diferentes, aqueles que investem em títulos de dívida emitidos por sociedades anónimas desportivas fazem-no por espírito de amor ao seu clube, aqueles que investem numa energética ou numa empresa de outro género, falo-ão por outras razões, ou porque têm alguma ligação, ou porque alguém recomendou, mas eu cheguei a um ponto em que pensei que as únicas pessoas que efetivamente liam os prospectos com toda a atenção eram os advogados nos capítulos que tinham de redigir, nomeadamente os fatores de risco em colaboração com o intermediário financeiro e depois todo o aspecto, todo o capítulo que diz respeito à descrição do emitente, ao regime a que está sujeito o emitente, etc, etc. E, portanto, os advogados por um lado e os intermediários financeiros por outro. Portanto, enfim, eventualmente a própria empresa, não é? Quanto a aspectos em que é precisa a sua colaboração. E a CMVM que verifica se está tudo de acordo com os regulamentos, mas temos aqui um trabalho que às tantas se torna estéril, porque é tão pesado e torna-se pouco adequado para a sua função, que é informar o investidor acerca de tudo aquilo que é importante para ele saber
quando vai fazer um investimento, quando toma a sua decisão de investimento. As autoridades de supervisão têm noção deste problema e têm vindo a ser feitas tentativas de diminuir não a informação, mas o tamanho dos documentos, porque o tamanho Mas aquilo também que defende, no fundo, é uma standardização desse documento. Isso já existe, ou seja, já existem capítulos obrigatórios, porque senão era impossível fazer supervisão. Sim, mas há pouco disse que havia uma Agora, harmonização. há determinados aspectos que poderão estar num documento, os riscos podem estar elencados num documento, por exemplo, disponibilizado pela supervisão, e depois serem só indicados riscos específicos daquele emitente, por exemplo, da sua atividade, próprios da sua atividade, muito específicos, mas tentarmos aqui diminuir o peso. Uniformizar. Até porque isto implica também uma despesa. Repara, os advogados, de uma maneira geral, trabalham à hora, portanto, quanto mais horas se perde... Mais custos para as empresas. Mais custos para as empresas, evidentemente, e eu podia dizer, bom, mas é bom para os advogados, mas não é, porque aquilo que se pretende é fazer um trabalho útil, é ter um cliente satisfeito, é que haja eficiência em todos os lados. No mercado, como é que vê o futuro deste mercado da advocacia, que no fundo não passa também de empresas, que são hoje em dia cada vez as sociedades? É uma pergunta que é bastante ampla. Há sempre há uma certa movimentação no sentido de agregação nas suas diversas formas. Não quero com isto dizer que agora deixam de existir escritórios pequenos e que todas as pessoas, todos os advogados vão funcionar em sociedades grandes. Não é isso. Depende muito das áreas. O movimento de associação ou de fusão entre sociedades é um movimento que vai continuar a existir, mas existem outras formas de ganhar as vantagens, de ter as vantagens da colaboração, como, por exemplo, através de parcerias entre escritórios, a nível nacional ou a nível internacional. Incluírem-se em redes. Ou em redes. Pronto, as redes, se forem bem feitas e se forem boas, são muito importantes. E são muito importantes não só pelo trabalho que se recebe dos colegas, mas também pela possibilidade de enviar trabalho. Porquê? Porque é importante para os nossos clientes saberem que estão a tratar um assunto connosco, mas que se esse assunto tiver uma questão que implica uma análise de direito estrangeiro, nós rapidamente, no mesmo dia, conseguimos encontrar um advogado dessa jurisdição que nos vai responder. Portanto, eu gosto muito, nós pessoalmente, do nosso escritório, fazemos parte de uma rede que funciona bastante bem, já temos vindo a testar, apesar de estarmos lá só há um ano, É uma parceria para manter. É uma parceria para manter e é boa para nós, porque esta possibilidade que nós temos de contactar de repente um advogado num estado específico dos Estados Unidos da América, ou no Chipre, ou na Suíça, como temos feito, ou no Brasil. Portanto, isto é muito bom para nós. É muito bom porque facilita o trabalho que nós fazemos para o cliente, portanto é um trabalho numa perspectiva global. E acaba por dar escala, não é? Sim, dá escala sem ter as desvantagens de estar numa organização muito grande. Eu já estive nas duas e existem vantagens e desvantagens como em tudo. E retomaremos então na terceira parte deste tema. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos, continuo desse lado.